Essa menina encontrou um PIN e toda vez que toca nele viaja para o futuro. E o mais bizarro é que o PIN só funciona com ela. O filme começa em 1964. Um garoto chamado Frank participa da Feira Mundial de Ciências em Nova York. O juiz Nix fica impressionado com o protótipo de jetpack de Frank, mas ele rapidamente muda de ideia quando Nick conta que a invenção ainda não funciona muito bem. Athena, a assistente de Nix, gosta do menino, mas ainda assim, o juiz não deixa ele participar do concurso até que o jetpack realmente funcione. Frank sai dali com o coração partido e não consegue deixar de pensar em todas as vezes que seu próprio pai lhe disse que ele estava perdendo tempo com a invenção. De repente, ele é abordado por Athena, que lhe entrega um pequeno PIN e pede para que ele a siga sem ser notado. Então, Nix e seu grupo vão para uma atração popular. A fila está bem longa, então Frank foge pela lateral e entra em um barco vazio. No meio do passeio, um laser detecta o PIN de Frank e abre um alçapão que leva o barco para um corredor escuro. Uma carroça futurista aparece e Frank fica feliz em entrar nela, mas assim que ele entra, as janelas são fechadas e a carroça começa a tremer loucamente. Frank cai no chão e só consegue ficar de pé novamente quando a carroça para. Seguindo o caminho, Frank encontra uma plataforma cercado por uma forte neblina. Para sua surpresa, um carro voador passa por ele. É Nix e Athena que estão ali dentro. Frank pede por ajuda, mas robôs gigantes aparecem para impedi-lo. O garoto tenta se esquivar, mas cai acidentalmente na plataforma abaixo. A queda acaba quebrando sua invenção. Em seguida, um robô amigável aparece e conserta o jetpack de Frank. Ele fica muito grato, até que 2 guardas aparecem para capturá-lo e ele se afasta, caindo mais uma vez. No entanto, agora ele usa seu jetpack, que finalmente funciona de verdade, graças aos reparos do robô. Frank voa em meio à neblina e descobre que está em Tomorrowland, uma cidade futurística repleta de mentes brilhantes. Ao ver Athena, Frank pousa ao lado dela e aproveita para mostrar a Nix que consertou seu jetpack. Nix o ignora, mas Athena pega em sua mão e mostra como será sua vida a partir de agora. Anos depois, em 2015, a adolescente Casey entra escondida em um local de lançamento da NASA na Flórida para sabotar todas as máquinas que serão utilizadas na demolição, porque ela não quer que seu pai, que trabalha como engenheiro no lugar, perca seu emprego. Athena está observando tudo de longe, e depois que Casey volta para casa, ela usa seu capacete para obter o DNA de Casey, para codificá-lo em seu último PIN para Tomorrowland. Na manhã seguinte, o pai de Casey, Eddie, recebe uma ligação do trabalho explicando a situação. Casey acha que salvou o emprego dele, mas é revelado que eles trarão mais máquinas de reposição. Então, ele diz que Casey precisa parar de tentar fazer alguma coisa. No entanto, ela diz que manter a esperança é o mais importante. À noite, Casey tenta sabotar as máquinas novamente, mas dessa vez ela é capturada pela polícia. Algumas horas depois, alguém paga a fiança, e Casey pega seus pertences para voltar para casa. Entre todas as coisas, ela encontra um PIN, que ao ser tocado dá a visão de um lugar diferente. O PIN cai no chão, e quando Casey o toca novamente, acontece a mesma coisa. Na próxima vez, ela pega o PIN corretamente e se vê olhando para uma enorme cidade de longe, mas quando ela tenta caminhar até lá, bate na parede da prisão. Para evitar mais problemas, Casey pega o PIN com uma embalagem de chiclete, e seu pai aparece para buscá-la. No caminho para casa, ele repreende ela por algumas ações, e Casey manda ele tocar no PIN, dizendo que tudo será explicado depois disso. Porém, quando Ed toca nele, nada acontece. Confusa, Casey toca no PIN novamente e aparece no outro mundo, chegando à conclusão que isso só funciona para ela. Ed se cansa de ouvir Casey falando toda hora do PIN e o tira dela. Mais tarde, ela espera seu pai dormir para pegar o PIN em seu quarto. Assim que ela o toca, ela aparece no outro mundo. Ela tenta caminhar em direção à cidade, mas esbarra em uma parede de sua casa e, como resultado, cai da escada. O barulho acorda Ed, e Casey entende que precisa de um lugar maior para fazer isso. Então ela vai até um campo enorme e toca no PIN, permitindo que finalmente apareça em Tomorrowland. Ao pegar o trem para ir mais longe na cidade, Casey descobre que o PIN tem um cronômetro e que ninguém pode vê-la. Na próxima parada, ela vê alguns cientistas importantes entrando em um tipo diferente de vagão. Ela até tenta segui-los, mas de repente aparece água ao seu redor porque o cronômetro está prestes a zerar. Casey tenta ignorá-lo e tenta atravessar pela água, mas logo Tomorrowland desaparece. Assim que ela volta para casa, Casey acorda seu irmão Nate e pede a senha do computador de seu pai. Juntos, eles procuram pelo PIN na internet e encontram uma loja que compra ele de qualquer pessoa. Casey pega o endereço e pede para que seu irmão avise seu pai que irá acampar com alguns amigos. De manhã, Athena aparece na casa e pergunta a Nate sobre Casey. Ele diz que sua irmã foi acampar. No entanto, Athena pressiona o menino e ele acaba contando a verdade.
Por outro lado, Casey chega à loja do anúncio. Os funcionários ficam muito entusiasmados e confirmam que o que Casey viu era real. Tomorrowland é um lugar onde as mentes mais brilhantes se reuniram para criar qualquer coisa livremente, longe do governo e da ganância. E que a única maneira de acessar o lugar é através do pequeno Pin. Eles até se oferecem para comprá-lo, mas Casey se recusa. Quando ela vai indo embora, eles apertam o botão para trancar a porta e usam armas futurísticas para roubar o Pin. Casey tenta se esconder entre as prateleiras, mas eles a encontram e exigem informações. De repente, uma granada rompe a janela e congela os funcionários dentro de um campo de força. Athena entra na loja e explica que isso é uma bomba-relógio que não vai durar por muito tempo. Ela ajuda Casey a tirar a mão dali, mas infelizmente, isso faz com que a bomba desligue e os balconistas escapem. Athena luta corpo a corpo e Casey ajuda derrubando algumas mercadorias neles. Quando Athena remove a cabeça de um deles, Casey fica chocada ao descobrir que eles eram robôs. Ela avisa que eles irão se autodestruir e as duas correm para fora, bem a tempo de evitar a explosão. Athena quebra a janela de um carro e usa uma ferramenta especial para fazer com que ele dê partida. Ela avisa a Casey que elas precisam ir antes que algumas pessoas as encontrem. No caminho, Casey começa a fazer perguntas, e Athena diz que foi ela quem lhe deu o Pin. Mas antes que ela diga mais alguma coisa, ela começa a dar defeitos, e Casey fica chocada observando como Athena se conserta, porque ela também é uma robô. Assustada, Casey sai do carro correndo e Athena tenta segui-la, mas assim que ela pisa na estrada, é atingida por uma caminhonete. O motorista desce para verificar Athena e Casey aproveita para roubar o veículo. Segundos depois, Athena se levanta e vai imediatamente atrás da garota. Ela entra pela janela e desliga o veículo, enquanto Casey começa a gritar, desesperada por tudo que está acontecendo. Quando as coisas finalmente se acalmam, Athena diz que Casey é seu último Pin e que elas precisam ir rapidamente para Tomorrowland porque algo foi construído lá. Enquanto isso, os policiais chegam à loja explodida e descobrem uma cabeça de robô queimada. Antes que eles possam investigar mais, um homem chamado Devin aparece se apresentando como serviço secreto. Depois de ver a cabeça do robô, Devin também saca uma arma futurística e mata todos os policiais, antes de se virar para seus companheiros anunciando que encontraram a garota e que deveriam contar isso a Nix. Por outro lado, as garotas estão indo para Nova York encontrar Frank, a única pessoa que pode levá-las de volta a Tomorrowland. Athena assume o volante para que Cassie possa descansar, mas logo depois é acordada ao ser empurrada para fora do carro pela robô. Sem saída, ela explora o lugar e encontra uma casa, mas ao se aproximar, é perseguida por um cão de guarda, que pouco depois descobre que é apenas um holograma. Finalmente, Casey chega à porta, onde vemos que Frank não é nada receptivo com estranhos. Ela pede para ser levada a Tomorrowland, mas ele diz que o que ela viu não era real e que tudo fazia parte de uma simulação. Ele volta para casa e fecha a porta bem irritado. Mas Casey não desiste facilmente e passa a noite inteira em sua porta. Depois de um tempo, ela bola um plano para tirar Frank de casa e, quando consegue, entra e tranca ele do lado de fora. Então, Casey começa a explorar a casa e encontra uma sala cheia de monitores mostrando notícias sobre os desastres ao redor do mundo. Ali também tem um contador que diminui gradativamente. Nesta hora, Frank entra por uma porta secreta e pede para que ela saia dali. Mas ela começa a fazer perguntas sobre Tomorrowland e ele conta que depois de criar algo proibido, acabou sendo expulso de lá. E o contador em cima da mesa tem a ver com o tal objeto. Frank pergunta se Casey gostaria de saber o dia de sua morte, e a garota responde que sim, porém mesmo sabendo, ela não acreditaria nisso, pois os humanos devem fazer o próprio destino. E surpreendentemente, essa resposta afeta o contador, fazendo com que a probabilidade de destruição no monitor diminua, deixando Frank completamente perplexo. A conversa dos dois é interrompida pela chegada de Devin e seus robôs procurando por Casey. A dupla então entra em uma luta contra eles, e leva a melhor porque Frank colocou algumas armadilhas ao redor da casa. Ele também instalou um foguete, que usa para fugir da casa com Casey. Depois de um tempo, eles caem em um lago e rapidamente são encontrados por Athena. O trio sai na caminhonete, e assim que pegam a estrada, Frank e Athena começam a discutir sobre como ela recrutou eles. Ele começa a insultá-la, mas ainda assim diz que ajudará elas a voltarem a Tomorrowland. Eles então vão para uma cápsula de transporte, que está escondida dentro de um armazém, e se preparam para começarem sua jornada. Depois de colocarem a proteção adequada, eles ativam o sistema que os teletransportam. Agora eles aparecem em Paris, no topo da Torre Eiffel, que aparentemente foi construída para conter uma nave espacial secreta que pode levá-los a Tomorrowland. Mas para isso, eles precisam escapar da segurança humana, bem como dos robôs do serviço secreto. Quando eles conseguem isso, a torre se divide em dois e o foguete se prepara para decolar. Apesar de ser um voo bem complicado, eles finalmente chegam em Tomorrowland. No entanto, não é nada parecido com o que Casey esperava. Minutos depois, Nix, que é o governador da cidade, chega para prendê-los. Mas Frank explica que Casey é a única que pode salvar o mundo. Nix não entende como, mas leva o trio para a sede onde guarda a invenção de Frank, a máquina de Tachyon.
A máquina consegue criar hologramas, e também pode mostrar o passado e futuro com a absoluta precisão. Foi isso que aconteceu com Tomorrowland. Sua máquina previu o colapso do mundo. Quando Casey avança mais um pouco, finalmente encontra o problema. O mundo acabará em 58 dias. Casey não entende por que eles não estão alertando as pessoas na Terra, e Nix explica que não se importa porque o mundo que vai acabar não é Tomorrowland. Casey fica brava com ele, e sua atitude faz a tela piscar por um segundo, mostrando um mundo melhor. Frank tenta apontar que isso prova que há uma chance, mas Nix simplesmente nocauteia todos eles. Momentos depois, Frank acorda e Athena diz que eles serão deportados. Casey está deprimida porque toda essa aventura foi em vão. Enquanto ela anda brava pela sala, se lembra que Frank em sua casa poderia captar o sinal de Tomorrowland, ou seja, os sinais que vinham dali eram tão fortes que afetavam a Terra. E não para por aí, já que Casey diz que o que ela sentiu enquanto tocava o globo era de que ela poderia fazer qualquer coisa e até mesmo afetar os eventos de lá. E isso significa que aquele futuro apocalíptico poderia estar escoando em frequência até a Terra e afetando a mente das pessoas, meio que induzindo de alguma forma a tudo aquilo acontecer. Então, os guardas vêm buscar o trio para que eles possam ser expulsos de Tomorrowland através de um portal. Casey tenta contar a Nix sobre sua descoberta e pede para que ele desligue a máquina, mas Nix diz que não há como fazer isso. Sua atitude calma faz Frank perceber que Nix é a favor do fim da Terra. Nix então explica que antigamente ele tinha tentado mostrar para as pessoas o que iria acontecer se eles continuassem no rumo que estavam, mas ao invés de tentar parar tudo isso, os humanos apenas aceitaram que o fim era inevitável e até mesmo começaram a acelerar o fim através de suas atitudes, ou seja, a própria humanidade decidiu ignorar os sinais. Nesse ponto, eles percebem que não podem mais mudar a cabeça de Nix, então quando estavam prestes a ir embora, Frank aperta a mão do governador, apenas para apertar um comando em seu relógio para ativar a plataforma que leva até a máquina. Athena e Casey nocauteiam os guardas enquanto Frank luta contra Nix, que ativa 2 robôs para irem atrás das meninas. Athena pega uma bomba para subir na plataforma, mas vendo que vai ser impossível fazer isso, ela joga para Casey, que sobe rapidamente, enquanto todos lutam lá embaixo. Athena ganha o controle de um dos robôs e o usa para empurrar o outro através do portal, onde Nix e Frank também estão lutando. Casey consegue ativar a bomba, mas quando ela está prestes a usá-la, Nix recupera o controle da pulseira e arrasta a plataforma para baixo. Por sorte, Athena consegue usar outro robô para amenizar o impacto da plataforma com o chão. O problema é que agora a bomba está ativada e a qualquer momento pode explodir. Sem saída, Athena joga ela para fora, onde os 2 homens estão lutando. Então eles correm para dentro, mas a bomba explode, fazendo com que um pedaço da plataforma caia em cima de Nix. O vilão percebe que está perto de uma arma e usa ela para finalizar Frank. No entanto, Athena se joga na frente dele, ficando seriamente danificada. Frank corre para levar Athena para um módulo, mas sabendo que isso vai demorar demais, ela resolve mostrar para ele um diário de voz que grava desde que lhe conheceu. O pequeno Frank costumava ter uma queda por Athena, mas ficou magoado quando percebeu que ela era apenas uma máquina. Isso sempre incomodou Athena, por isso ela gravava como Frank a fazia sentir. Frank fica feliz ao saber que era amado por Athena e que ela nunca deixou de acreditar nele. E então chega a hora dela partir. Seu corpo está prestes a se autodestruir e ela quer que eles usem essa explosão para parar a máquina. Frank usa o jetpack para levar Athena até lá, e depois que eles se despedem, a robô é jogada dentro da máquina. Toda a estrutura explode e os destroços caem sobre Nix, matando-o. Isso faz com que Tomorrowland perca sua energia, e aí a onda de choque faz Frank perder o controle do jetpack, e por isso sua aterrissagem no lago, que tinha bem embaixo, acaba sendo bastante complicada. Depois, Casey e Frank discutem o que vão fazer a partir de agora. Sua primeira ação é consertar o portal e fazer Casey voltar para casa, afinal ela estava sumida havia uns dias. Depois, eles decidem retomar o projeto de recrutadores, então a dupla faz vários pins e androides iguais a Athena com a missão de recrutar pessoas com uma grande imaginação, para quem sabe assim, eles construam uma terra do amanhã ainda melhor.